Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, terça-feira, dia 7 de maio, sexta semana da Páscoa. Continuamos nossa meditação com a Palavra de Deus, o Evangelho do dia, para falar sobre o Espírito Santo de Deus. E eu te pergunto, você invoca o Espírito Santo de Deus? Você reza com o Espírito Santo de Deus? Você sabe o que é o Espírito Santo de Deus? Pois bem, é o que iremos meditar a partir do Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 5 a 11, que é uma preparação já para a festa de Pentecostes, que já se aproxima, que nós iremos celebrar como católicos após a celebração da Ascensão do Senhor, que vai acontecer neste próximo domingo. Não terminou ainda a Páscoa, estamos celebrando ainda o tempo pascal, e nestes capítulos 13 a 17, Jesus está na última ceia, ali com os discípulos, ensinando, advertindo. E hoje Jesus fala que precisaria partir, mas nos dando a certeza que não estaríamos sozinhos, porque a promessa de Jesus é que viria o Paráclito, outro Paráclito. Até então Jesus só tinha falado a respeito do Pai e dele, onde ele e o Pai eram apenas um. Mas Jesus cita a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Os discípulos ainda não compreendiam, não sabiam de fato o que é o Espírito Santo, que ontem na segunda-feira ouvimos falar sobre o Espírito da Verdade. E Jesus promete o Espírito Santo que quando viesse iria iluminar nossa inteligência, demonstrar ao mundo três coisas, é o que cita o Evangelho de hoje. Mostrar em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não tinham acreditado no Filho de Deus. A justiça, porque estava falando da sua volta para o Pai. E o julgamento, porque, segundo Jesus, o chefe deste mundo já está condenado. Ou seja, Jesus é a vitória. Ele vence o pecado, vence a morte e dá a nós uma vida nova, a ressurreição, através do Espírito Santo que vem para santificar o mundo, denunciar o mal, mostrar a verdade de Deus. O Espírito Santo é prometido, é o advogado, aquele que está junto, é o consolador. Mas também poderíamos dizer que, e nem podemos afirmar que os discípulos estavam de fato entendendo. Não sabemos muito bem se os apóstolos entenderam esse do Senhor como algo definitivo, em referência à sua morte, ou a posterior ascensão, mas em todo caso, não lhes agradaria a ideia de perder para sempre o seu mestre. Certamente você que ama alguém, que gosta de escutar aquela pessoa, não gostaria de ouvir aquela pessoa dizer: olha, eu vou embora, eu não ficarei mais aqui com você. Então, certamente você ficaria com o coração ali angustiado, não é? De modo que, como os apóstolos, às vezes nós também não entendemos o modo de atuar de Deus na nossa vida, na dos outros ou até mesmo no mundo e na história. As palavras de Deus podem até confundir a nossa cabeça, o nosso entendimento. Mas vamos recordar uma passagem bem interessante de São Paulo que diz em Romanos 8, 28: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. E vale ressaltar que Jesus escolheu aqueles que ele quis. Inclusive vai dizer: eu vos escolhi para irdes e que produzais frutos. E que a alegria dele, de Jesus, estaria completa em nós se estivermos nele, permanecendo com ele. E o importante disso tudo é a presença de Deus em nossa vida, o Espírito Santo, que vai ajudar em nosso processo de vida cristã. O mundo não conhece a força de Deus, não entende a lógica do Evangelho, porque estão presos ao mundo do pecado, da ganância, dos vícios, escravos do demônio. Mas Jesus vem para nos dar a vitória. Quem como Deus? Daí a importância de estarmos com Ele, porque quanto mais comunhão com Deus, mais a gente se torna santo. Porque a gente vai aprendendo com Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos de Jesus. Sem Ele, nada podemos fazer. Então veja, além do Pai, Deus, do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, virá outro. Quem? O Espírito Santo. Mas Jesus ressuscitado terá que voltar ao Pai. Terá que se despedir dos discípulos. Mas na ascensão nós iremos aprender e escutar que Jesus vai dizer que estará conosco todos os dias. No entanto, a presença do Espírito Santo fez e faz e vai fazer também em nossa vida toda a diferença em nossa missão neste mundo. O Espírito Santo acompanhou a comunidade em um verdadeiro salto de qualidade. Mudou, transformou. Veja Pedro, que tinha negado com medo. De repente, quando recebeu o Espírito Santo, se tornou ousado na evangelização, na pregação. E eu acho que estou inclusive já adiantando como se deu isso, como acontece, mas o importante nos determos aqui no Evangelho para saber que existe o Espírito Santo, que é Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade. E é o Espírito Santo que atualiza a palavra e a presença de Jesus no meio de sua comunidade no mundo. Pelo Espírito, os discípulos ficam sabendo quem é Jesus e o que significam suas palavras. Sem o Espírito Santo, a comunidade dos discípulos teria permanecido trancada no cenáculo, e o cristianismo, certamente, seria um culto quase secreto, sem repercussão no mundo externo. Mas o Espírito Santo levou a igreja a abrir as portas, atravessar os oceanos. É a boa notícia que se espalha, como acontece hoje, agora, nesse momento aqui com vocês, através das redes sociais. Veja só, antes não existia tecnologia, estes meios de comunicação que são acessíveis a todos, para que possamos também enviar essa mensagem de fé, de esperança, a partir da palavra de Deus, da Bíblia, dos ensinamentos de nosso Senhor, que nos pede para sermos luz do mundo. Daí a insistência também de pedir a vocês que possam deixar depois aí o seu comentário, o seu gostei, se inscrever no canal, compartilhar com mais pessoas, porque o YouTube entende que é interessante esse momento de evangelização e vai espalhar para mais pessoas. Só que também depende de nós, de você, de estar acessando, acompanhando e enviando também para os seus amigos, e assim a gente possa atingir mais pessoas. Foi assim que aconteceu também desde a Galileia até os dias de hoje, onde a palavra começou também a tomar proporção, chegar a outras regiões,
como no Brasil e hoje em tantos lugares, graças a Deus, apesar dos desafios, que são tantos. E esta palavra vai gerando conversão, mudança de vida pela fé, onde as pessoas, pela graça de Deus e a ação do Espírito Santo, ouvindo a pregação, porque a conversão passa pela pregação, a fé também é sobretudo importante, e assim vai gerando frutos. Pessoas vão, de fato, sendo tocadas, querendo mudar de vida, mas não cabe a nós querer mudar. Um planta, outro colhe, mas é Deus que faz crescer. Somos e precisamos ser semeadores desta semente de paz, do amor que vem de Deus, de tal maneira que com o Espírito Santo, os seguidores de Jesus se tornam testemunhas, mas sem Ele nada conseguiremos. Por isso precisamos ter uma vida sacramental, estar unida a Ele, na oração, na entrega, na participação da Eucaristia. Fiel ao projeto do Pai, Jesus fizera tudo o que estava escrito nas Escrituras para que todos alcançassem a salvação, pudessem ter comunhão com Deus. Agora, então, ele teria que voltar para o Pai, a fim de que se cumprisse todas as suas promessas. Na verdade, eles ainda não haviam compreendido que Jesus era o Filho de Deus e que viera numa missão inovadora. Os discípulos até desconfiavam, mesmo diante da promessa de que Jesus iria enviar o defensor, o advogado, o qual esclareceria todas as nossas dúvidas. Hoje, porém, nós já percebemos que o Espírito Santo é quem nos faz enxergar o nosso pecado. Por isso é importante, até mesmo num exame de consciência antes de dormir, antes de fazer a sua confissão sacramental, pedir o Espírito Santo que ilumine aquele fundo mal do teu coração, da tua vida, como nos ensina São Luís Grignion de Montfort, que foi manchado pelo pecado, manchada a nossa alma, para que a gente saiba, coloque para fora essa sujeira através de nossa confissão, para alcançar a graça de Deus. É Ele, o Espírito Santo, que nos ensina a viver a justiça, mas a justiça aqui é a busca da vontade de Deus, nos livrando de quê? Da mentalidade do mundo. São João fala desse critério. Quem ama a Deus deve buscar cumprir com os mandamentos. O mundo não conhece isso. Quem vive no pecado, quem vive desobedecendo a Deus, não pratica a verdade. E é preciso o Espírito Santo para nos santificar, é o enviado do Pai e do Filho e nos fazer trilhar o caminho do céu desde já. O Espírito Santo é quem nos ajuda a enxergar as coisas que não estamos vendo, porque fogem do alcance dos nossos olhos físicos. O pecado nos cega, amados irmãos e irmãs, ofusca a graça de Deus em nós. Assim sendo, o Espírito Santo nos auxilia a não cair no pecado, nas teias do inimigo de Deus, o qual já foi julgado, condenado e vencido por Jesus. Precisamos, portanto, estar convencidos disso. O pecado não tem mais poder sobre nós. A gente pode tomar posse dessa palavra e dizer: o pecado não me domina. Deus é maior. Deus está acima de tudo, eu sou apenas uma criatura e Deus dará força. Por isso Ele nos ensina a rezar, pedir e pedir o Espírito Santo, pedir a nossa salvação, pedir graças sobrenaturais para que a gente possa vencer este mundo, para viver a santidade de acordo com a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo é que nos faz pertencer àquele que é justo, Jesus Cristo, nosso Senhor. E livres do pecado, com a graça de Deus, livres da morte, não temos mais parte com o mal.
E uma grande prova disso é que dentro do nosso coração há esperança de que seremos santos. Jesus nos deu essa certeza. Sede santos como vosso Pai do céu é santo. Sede perfeitos como vosso Pai do céu. Jesus deixou na sua igreja os sacramentos para que pudesse auxiliar nós a força do Espírito Santo de Deus nas horas difíceis de tribulações ou perseguições, para que a gente possa vencer essas más inclinações, buscando nele esta força sobrenatural do alto. Por isso é importante fazer uma confissão sacramental não só uma vez no ano, mas buscando arrependimento sincero e, sempre que necessário, buscando confessar os pecados. E vale lembrar que existe uma passagem muito significativa no Evangelho de João que coloca cada um de nós diante de uma verdade tão crua e ao mesmo tempo tão libertadora, que nenhum de nós deveria ser displicente com relação a ela. Veja só, é João 8,7: aquele que de vós que estamos sem pecado seja o primeiro a lançar uma pedra. Somos pecadores, mas somos sabedores também que Jesus envia sobre nós o Espírito, que acontece, que age através dos sacramentos, sobretudo no sacramento da confissão, para que a gente humildemente dobre-se diante da vontade de Deus. Eu quero dizer para você, repito, que é preciso ter uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de intimidação com Deus faz o quê? Reavivar cada pessoa, o homem interior. E naturalmente acontece um despertar de consciência. Onde Deus entra, o pecado naturalmente se afugenta. À medida que Deus vai entrando em nossa vida e nós experimentando a vida dele, a morte do pecado vai se enfraquecendo. Em outras palavras, retire o foco do pecado e coloque o foco em Deus. Busque a confissão, busque a Eucaristia, busque a oração do Santo Terço, busque estar diante do Santíssimo Sacramento. Ah, Padre, mas é tanta coisa. Sim, reserve momentos para isso, para que você possa evoluir na tua espiritualidade, realizar também boas obras, obras de misericórdia, espirituais, corporais, para o bem da igreja, se comprometendo com a igreja, porque muitos vão à igreja, mas a igreja não está nele, não está nela. Pois é, meus irmãos e irmãs, é uma batalha espiritual, mas sozinho a gente não vai conseguir. A Bíblia mostra que o Espírito Santo vem morar no coração de cada pessoa, cada fiel, para ser o quê? O seu ajudador, consolador, encorajador e também para o santificar. É Ele que o capacita a abandonar o pecado e ser vitorioso na comunidade cristã. Mas não adianta ter o Espírito Santo se não deixarmos Ele nos guiar e assumir o controle da nossa vida. Veja o que diz, eu vou ler para vocês, Gálatas capítulo 5, no versículo 16 e 17. São Paulo nos ensina dizendo o seguinte: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Desse modo, se você quer vencer as tentações da carne, do mundo, dependa da ajuda do Espírito Santo. Não confie na sua força e capacidade. É como eu falei anteriormente a respeito de São Pedro, e a Bíblia mostra que antes de ser cheio do Espírito Santo, Pedro negou Jesus 3 vezes. E isso depois de ter dito que o seguiria até a morte. Mas depois de ser cheio do Espírito, São Pedro se tornou um homem destemido e pregou o Evangelho com muita ousadia no dia de Pentecostes. É nesse sentido que, falando a respeito do Evangelho de hoje, queremos dizer que Deus nos deu a sua palavra para nos ensinar o que? A viver neste mundo de um modo que agrada a Ele.
Façamos como Nossa Senhora, que guardava tudo em seu coração, fazendo inclusive uma ponte aqui com o Salmo 119, que diz o seguinte: escondi tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Rezemos, amados irmãos e irmãs, peçamos o Espírito Santo em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Espírito Santo ilumine tua vida, abençoe a tua família, a tua casa, este teu momento de oração para que seja fecundo e produza frutos e que você possa agir de acordo com a vontade de Deus. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, permaneça em tua vida, hoje e sempre. Amém. Santo e abençoado dia, boa terça-feira. Hoje a gente lembra também, invoca a presença do anjo da guarda, também a sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!